Boa tarde, sexto ano. Vamos lá? Ontem nós falamos de biodiversidade, né? Na aula anterior. Coloquei dois videozinhos para vocês. Espero que tenham gostado daquela animação, que é o segundo videozinho mais curto, né? Eu achei tão bacana, tão interessante que eu resolvi colocar para vocês. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E assim, hoje, página 256, a gente vai falar de um assunto que está bastante em evidência, principalmente no Pantanal, né? Para quem está acompanhando aí, quem assiste algum telejornal, né? Tá vendo a respeito das queimadas e hoje, né? A gente vai falar do desmatamento, né? Um pouco do desmatamento e aí vou passar um pouquinho, né? Por esse episódio tão triste, né? Que nós estamos vivenciando, que são as queimadas, né? E quando a gente vê, né, os nossos animais silvestres sendo, né, praticamente dizimados naquela região, a gente fica muito triste, tá bom? Mas assim, página 256, vamos lá, o desmatamento. Então começa assim na apostila de vocês. Já estudamos que os seres humanos modificam a natureza para atender às suas necessidades. São exemplos de mudanças promovidas pela sociedade a construção de casas, vias e pontes e até mesmo a extração de recursos naturais para serem transformados pela indústria. Com o crescimento da população e das atividades econômicas, os processos de transformação da natureza, eles se aceleram. O desmatamento, principalmente de áreas florestais, intensificou-se com a ocupação humana nas áreas de vegetação original, com a exploração da madeira pela indústria e principalmente com a derrubada das florestas para a abertura das áreas destinadas às atividades agropecuárias. O Brasil, por exemplo, aparece entre os líderes mundiais em desmatamento. Esse é um dado triste, né? É um ranking, na minha concepção, extremamente triste, né? O nosso Brasil aparecer aí como um dos países, né, que lidera o ranking de desmatamento mundial, né? Então é triste, mas ao mesmo tempo que é triste, isso nos sirva de lição aí, né, para que a gente comece a fazer um trabalho de conscientização para cuidar mais do nosso planeta, né? O desmatamento, gente, atualmente é um dos desafios que eu posso colocar assim maiores da humanidade. Por quê? Porque é uma crescente em muitas regiões do planeta. A retirada da cobertura vegetal, ela tem preocupado, né, o mundo todo. Então, assim, desmatamento também é chamado de desflorestamento. Então, o que é o desflorestamento? Consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. E por conta disso, eu coloquei essa imagem para vocês aí, né, para vocês verem o que é o desflorestamento, né? O que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, tá legal? Por questões econômicas, tá legal? Então, é, o que a gente pode falar sobre o desmatamento? Que além dele ser um dos mais graves problemas ambientais, né, eu posso colocar que ele afeta diretamente e indiretamente o equilíbrio do planeta, tá? Em seus diversos elementos aí, incluindo nossos ecossistemas, né? Que a gente falou ontem da biodiversidade, ele vai afetar gravemente aí a nossa biodiversidade, tá legal? Então, se eu fosse falar das causas do desmatamento, eu poderia citar aí umas 10. O gado, ele é criado, né? É, livre, aquela coisa toda, vai faltar pastagem. Então as causas são várias, as consequências são maiores, né? Então tudo isso a gente precisa parar e se mobilizar realmente para poder
começar a abrir o olho sobre essa questão do desmatamento. Página 257. Entre as consequências da devastação ambiental estão a perda da biodiversidade, como nós vimos ontem, tanto nas espécies animais quanto vegetais, além do empobrecimento do solo e da aceleração dos processos de erosão, como nós vimos no módulo anterior. Os rios e suas nascentes podem sofrer com assoreamento. Todo mundo lembra o que é assoreamento, né? É quando é uma inclinação, chove e traz aí para os rios o que a chuva é capaz de trazer. E o clima dos lugares também pode sofrer mudança, uma vez que em muitas áreas a cobertura vegetal auxilia no controle da temperatura e no regime das chuvas. Nas últimas décadas, com o aumento da devastação ambiental, surgiu também a preocupação com os impactos causados por esses processos. Nesse contexto, surgiu a formulação do conceito de desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo permitir aí a preservação dos recursos naturais sem impedir o desenvolvimento econômico e social. Gente, ó, esse desmatamento, né, que a gente tanto fala, ele é uma crescente não só no território brasileiro, não, tá? Ele é uma crescente em todo o planeta, tá? Então, não é só privilégio nosso ter esse desmatamento dessa maneira aí tão acentuada, diria eu, tá? Mas assim, é uma preocupação que o planeta deveria já estar, não fazer de conta que nós estamos preocupados, mas realmente estarmos preocupados para mudar o quadro, para mudar o cenário, né, da nossa história. Tá legal? Então vamos lá, página 257, vamos falar de Hotspot. Olha que nome bacana. Hotspot. O que é hotspot, professor? O que define, né, um hotspot é a quantidade de espécies e o tamanho da área que ela vai ser degradada. Os hotspots, também chamados de hotposts de biodiversidade, eles podem ser definidos como áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies e que apresentam um alto grau de ameaça, né? Como assim um grau de ameaça? É quando um local ele tem aí uma rede sem fio, né? E aí a gente fala, mas isso que é? Não. Nós estamos nos referindo à geografia, né, ao termo hotspot da biodiversidade que nós estudamos, né? É um termo que foi usado pela primeira vez em 1988, tá? E ele queria se referir diretamente à biodiversidade. Ele queria dizer que seriam lugares, né, com uma variedade muito grande de vida, rica em espécies e que apresentavam um alto grau de ameaças. E essas ameaças, essas áreas, portanto, elas seriam consideradas locais que necessitam de uma atenção urgente, tá? São áreas que deveriam ser priorizadas nos programas de conservação. Esse termo, né, Hotspot, ele foi usado pela primeira vez em 1988. O cara que utilizou ele chama-se Norman Mears, né, em um artigo em que ele listava 10 florestas tropicais com altos níveis de degradação e destruição. Então ele tinha esse objetivo de analisar essas 10 áreas, né, de conservação. E aí ele criou esse termo, né, para poder chamar a atenção das pessoas aí. Então, quais são os critérios utilizados para definir um hotspot? É o que a gente vai ver agora, tá? Na apostila de vocês,
página 257. Tudo bem? Dá um tempinho para vocês colocarem na 257 para a gente começar a leitura lá. Já tudo pronto aqui, espero que aí também. Então vamos lá. Como já estudamos a biodiversidade do planeta, ela está ameaçada pela devastação das áreas naturais. Para os ecologistas, algumas regiões necessitam de proteção imediata, considerando a rica diversidade que possuem e o grau de degradação a que estão submetidas. Foi assim que, em 1988, o ecólogo inglês Norman Mears elaborou o conceito Hotspot para determinar regiões que precisam de intervenção dos governos a fim de garantir a preservação da biodiversidade. Tá? Então, quando ele quis chamar a atenção dos governantes, ele criou esse nome para dar uma nomenclatura às áreas que precisavam de uma atenção especial. Os critérios utilizados para classificar uma região em Hotspot são possuir mais de 500 mil espécies endêmicas, ou seja, que só existam naquela região, além de ter perdido mais de 3/4 da vegetação original. Inicialmente, dos 10 hotspots mundiais, o Brasil possuía a Mata Atlântica como uma das áreas prioritárias para a preservação. Com novos estudos, o número de hotspots mundiais chegou a 36 e o Cerrado brasileiro passou a fazer parte desta lista. Então, dos 36, nós temos duas áreas brasileiras nessa lista. Uma é a Mata Atlântica brasileira e o outro é o Cerrado brasileiro. Observe no mapa a seguir a distribuição dos hotspots pelo mundo. Localize as duas áreas que se encontram no Brasil. Muito simples, né? Nós temos aí essas partes vermelhas, né? Que são consideradas aí o hotspot. E aí se nós formos ver aqui no mapa, né? Deixa eu tentar colocar o mapa aqui para vocês. Tá dando para visualizar aí? Deixa eu ver. Ó. Né? Aqui no cantinho, né? Dá para nós termos aí uma base que nós estamos falando do território brasileiro. Tá legal? Então, assim, em cima disso nós temos aí atividade, né? Para variar, nós temos aí atividade até a página 260, tá? Não esqueçam, se tiver dúvida pode chamar, né? Eu vou colocar para que vocês possam ressarcir as dúvidas de vocês aí até a página 60. Mediante a isso a gente vai ter mais um videozinho, esse videozinho dessa vez falando aí da questão do desmatamento e das queimadas, como eu prometi aí no início da aula. Tá legal? Gente, qualquer dúvida me chamem aí, eu estou online com vocês, não é pelo fato de nós não estarmos ao vivo, né, que vocês não poderão tirar as dúvidas, tá legal? Então assim, forte abraço, boa semana e estamos juntos, sempre juntos.